Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje. Hoje nós estamos no dia 19 de março e o texto diz: um novo amanhecer. Café. O texto vai dizer assim, ó, vou ler aqui. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 14 e 15, a palavra de Deus diz: Disse Deus: haja luminares no firmamento, no céu para separar dia e noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento no céu para iluminar a terra. E assim foi. Aí o autor vai nos dizer assim: toda maravilha, toda maravilhosa criação do universo não foi realizada por um movimento físico de Deus, mas simplesmente pelo poder da sua palavra. Cada parte da criação ganhou forma e obedeceu a toda a ordem dada por ele. Isso nos faz pensar que o nosso Deus, cuja voz criou o universo e tudo que nele há, nos chama de filhos. Olha que bênção, né? Nos chama de filhos e está perto de nós, busca um relacionamento conosco e cuida de cada detalhe da nossa vida. A mesma voz que resgatou de uma vida de sofrimento e angústia e me deu uma nova perspectiva, transformando toda a minha vida, toda a minha história e rompendo com todos os ciclos de derrota, foi a voz de Deus Pai. Olha o autor contando o testemunho dele, né? Quando estamos alicerçados nele, temos a convicção de que, independentemente de qual difícil seja a sua vida, tenha sido no nosso dia a dia, ou no momento em que estamos enfrentando, sempre haverá um novo amanhecer. Quando pensamos que é o fim, simplesmente aguardamos o ponto final em nossas vidas. Ele nos mostra que era apenas uma vírgula, uma pequena pausa, para, ali na frente, nos conduzir ao extraordinário. Então, Deus conduz a nossa vida. Independentemente do que você esteja enfrentando, se são dias bons ou maus, o fato é que Deus não muda. Seu cuidado e amor continuam os mesmos. Creia que a mesma voz que trouxe à existência todo o universo o chama de filho e hoje o convida para chegar ainda mais perto de você. A partir de hoje, caminhe confiante e motivado, pois tudo que está nas mãos do Pai, Ele tem melhor para a sua vida. Ainda as circunstâncias estejam difíceis, o que são dificuldades perto da grandeza do nosso Deus. Acredite, há um novo amanhecer para a sua vida. A frase do autor: não coloque um ponto final onde Deus está escrevendo a sua história, uma história nova com você. O devocional é 79, leitura bíblica é o Salmos 35 e a palavra-chave é amanhecer. Então, deixe Deus escrever a sua nova história. Não coloque um ponto final onde Deus ainda está escrevendo uma história com você. Creia e confie que Deus tem o melhor para você e tem o melhor para sua família. É só confiar. Eu vou ler o texto aqui de Gênesis para nós termos uma noção quão grandioso é o nosso Deus. Aqui, ele vai falar assim, ó, em Gênesis, na criação, a criação dos céus e da terra e tudo que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez Deus o firmamento, separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus, e houve tarde e manhã no segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça uma porção seca, e assim se fez. A porção seca se chamou Deus de terra, e o ajuntamento das águas de mares, e viu Deus que será bom. E disse também: produza a terra relva, ervas, e dê sementes, e árvores frutíferas, dê frutos segundo a espécie cuja semente esteja nele e sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, davam semente segundo a sua espécie de árvores, dava fruto, cujas sementes estavam nele, conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. E houve tarde e manhã no terceiro dia. Disse Deus também: haja luzeiros e firmamentos dos céus, para fazerem separação entre o dia e noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros e firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. E fez Deus dois grandes luzeiros. O maior governava o dia e o menor governava a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra.
para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas. E disse Deus, né? E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã no quarto dia. Disse também Deus, provém-se as águas e enxames e seres viventes e voem aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus todos os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejaram e povoaram a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e encheis as águas dos mares e na terra e multiplicai as árvores, né? Houve também tarde e manhã no quinto dia. Disse Deus também, produza toda a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, assim se fez. E Deus fez os animais selváticos, segundo ali, vamos lá. Deus fez todos os animais, segundo a sua espécie, né? Todos os animais selváticos. E viu Deus que será bom. E também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, acham sobre a superfície da terra, todas as aves que dá fruto, dá semente, isso será para mantimento. E todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os répteis, que haja fôlego de vida, toda a erva será dado como mantimento. E assim fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era bom, e houve tarde e noite no sexto dia. Amém? E aí Deus criou todas as coisas para o nosso bem. Deus criou tudo. E Deus descansou, né? E Deus descansou no sétimo dia. Deus é tremendo. Deus nos criou. Deus criou o homem, criou a mulher, criou todos os animais, criou a terra, criou tudo para nos abençoar, para nós termos um lugar aqui nesta terra. Então, você confia em Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, que te criou, que te chama de filho, não pode fazer um milagre na tua vida? O que você precisa hoje de Deus? O que você precisa hoje para você pedir para Deus para que Ele lance uma palavra sobre a tua vida e Ele te realize este milagre que você precisa? Você precisa de uma cura? Você precisa de um emprego? Você precisa de uma mudança total na sua vida? Você precisa de uma mudança nos seus relacionamentos? Peça a Deus, ore, confie nele, confesse tudo para Ele e peça ajuda para Ele. Que uma palavra de Deus na tua vida, Ele muda tudo o que você precisa. Você só tem que confiar assim verdadeiramente em Deus e depender dEle e servi-lo e adorá-lo e amá-lo como Ele nos ama. Aliás, Ele tem um amor incondicional por nós. Que nós possamos amar o nosso Deus e confiar nele, porque Ele tem o melhor para nós e para nossa família. Creia e confie que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pede ou precisa.